Olá pessoal, a gente vai estar falando sobre os métodos de interpretação do Apocalipse. Eu estou gravando esse vídeo aqui por conta de que a minha internet provavelmente não vai funcionar, ou se não, né, eu não vou estar presente na aula. Mas o professor compartilha, ou o Leonito compartilha com vocês essa tela, tá bom? E vamos lá. O autor ele nos fala que para interpretar Apocalipse é necessário utilizar métodos, e durante os séculos foram surgindo várias interpretações diferentes sobre um único mesmo livro, que é o Apocalipse. Então, o Apocalipse é o livro do Novo Testamento que tem mais interpretações. Então você para pensar, fala, meu Deus, o livro que tem mais interpretação é o Apocalipse. A gente sabe por quê também, né? Porque é um livro que tem muita figura de linguagem, então a gente acaba tendo várias interpretações. Então eu vou estar abordando aqui algumas interpretações que têm utilizado as principais, tá bom? Os primeiros leitores, né, eles aparentemente entenderam o significado com base no conhecimento que eles tinham. Mas esse conhecimento ele foi se perdendo ao decorrer das gerações. Né? Então, o Apocalipse, hoje em dia, tem sido um mistério. O autor nos fala que as escolas bíblicas de atualmente, né, elas têm desempenhado um papel importante no redescobrimento desse fundo histórico e assim tornando o livro com uma compreensão mais fácil para nós da cultura contemporânea. Então, abaixo a gente vai ver umas teorias, alguns métodos, algumas coisas acerca de como ler, de como compreender, de como o autor trata, né, essas questões do Apocalipse. O primeiro é a teoria preterista. No sentido escrito do texto, ele diz que Apocalipse se cumpriu no passado, nos dias do Império Romano. Apocalipse seria um retrato das condições do Império. Diz também que a profecia, caso haja uma, ela se cumpriu há muito tempo atrás. Então não é para nós, não é para o momento atual nem para o futuro, porque ela já se cumpriu. Esse método tenta entender e interpretar o apuro da igreja no primeiro século durante a sua crise. A primeira vez que esse método foi apresentado foi por um monge jesuíta, né, que foi usado para afirmar, contra no caso, né, contra os reformadores, para afirmar que o Papa não era o anticristo, porque os reformadores falavam que o Papa seria o anticristo, mas ele não. Esse Alcazar, né, que foi esse monge, ele escreveu para provar que Apocalipse não tinha nenhuma aplicação para aquela época e nem para o futuro, pois tudo havia sido completado. E algumas pessoas que utilizam, né, tipo assim, esse método, essa interpretação, essa teoria, né, elas acreditam que o juízo final é um estado de e o estado aperfeiçoado, né, eles ocorrerão no fim. E o problema básico desse método é que a Roma cristã, né, esse método caiu na mão da Roma cristã e não foi muito agradável. A segunda teoria é a teoria futurista. Esse método ele é completamente diferente da teoria do preterista, né? E ele é inteiramente escatológico. O Apocalipse pretende ser um livro de profecias não cumpridas e deve ser interpretado literalmente, no que for possível. Então, tipo assim, você tentar ler Apocalipse de forma literal o máximo possível. Essa teoria fala assim, né? Existem duas variações principais neste grupo. Uma é denominada dispensacionalismo e a outra simplesmente nega esta. A teoria denominada dispensacionalista, ela mantém que Jesus veio pela primeira vez para estabelecer o reino, mas mediante sua rejeição pelo seu próprio povo, os judeus, a igreja foi estabelecida como um parênteses na história até o tempo em que ele finalmente restabeleça o reino sobre a terra. O tempo presente é dominado a era da igreja ou a dispensação do Espírito. A história do mundo pode ser dividida em 6 dispensações, cada uma sendo denominada para a maneira pela qual uma pessoa poderá, neste tempo, ser salva. A era da igreja é a quarta dispensação, e o reino milenar será a quinta, seguida pela renovação da terra, que será a sexta, que então abrirá o caminho para a sétima, a eternidade. A igreja é um ajuste temporário no plano de Deus, e ela será arrebatada, retirada do mundo, né? No final da era da igreja, e será revelada 7 anos mais tarde, no início do milênio. Os não dispensacionalistas negam qualquer distinção entre o arrebatamento e a revelação, e mantêm que tudo passará através da grande tribulação. Este grupo também considera o Israel apocalíptico como literal, e dessa forma insiste em uma restauração literal do reinado de Israel. É verdade que o Apocalipse contém profecias acerca da vinda de Cristo. Isto é importante, porque o grande evento do futuro é a vinda de Cristo e todos os outros eventos derivam desse importante evento. O leitor moderno, assim, fica na mesma atmosfera e expectação que o escritor de Apocalipse. O autor escreveu que os
os eventos deviam, na maior parte, acontecer em breve. A alegação para a interpretação literal é um fundamento da mente para a classe de literatura em que esse livro pertence. Esse livro é altamente simbólico por toda a parte. Traduzi-lo literalmente é uma perversão das escrituras. O terceiro é a teoria histórica. Este método é geralmente aproximado de duas maneiras, ou pelo método histórico contínuo, ou pelo método histórico sincrônico. A aproximação histórico-contínua mantém que Apocalipse é uma grande epítome profética, não sei se pronuncia assim, da história da igreja, desde a época de João até a consumação. O argumento em favor dessa teoria é afirmado na base da menção de dois términos, o dia em que o autor viveu e o dia do seu fim. Por este método, a série das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças se faz representar nos eventos específicos na história do mundo. Esses consideram a cronologia do livro seriamente e achando profecias específicas acerca dos eventos nos seus próprios dias. Cada geração declarou confiantemente que o fim do mundo está próximo e às portas. O histórico sincrônico é um resultado do que foi denominado a teoria da recapitulação. Essa teoria ensina que as séries das 7 são realmente paralelas, cada série começando próximo à época de João e estendendo-se até o fim dos tempos. O problema que existe com este método é que a identificação exata com os eventos da história passada em relação aos tempos modernos nunca foi totalmente explicada ou estabelecida. Este método também exige a teoria da profecia do ano-dia, que significa que um dia na profecia é sempre um ano. A besta, que deve ser por 42 meses, na realidade seria por 1260 anos. E a teoria nunca foi totalmente estabelecida. Outra teoria é a teoria da filosofia da história. Essa possui vários nomes. A teoria histórica espiritual, a interpretação histórica moderna, a teoria do fundo histórico, são apenas alguns dos títulos que essa teoria recebe. Todos estes têm em comum a ideia básica de que o Apocalipse deve ser interpretado e estudado na situação de vida do estilo do autor e seu propósito pretendido de consolar os leitores do primeiro século. Ele escreveu primeiramente para encorajar o encorajamento e edificação dos crentes dos seus próprios dias. Portanto, o livro deve ser estudado para obter informações quanto à data, o estilo, o propósito e os receptores. Quando isso é feito, o leitor contemporâneo é então capaz de aplicar a mensagem deste livro para sua própria situação de vida. Parece que o autor é um profeta falando numa situação histórica para suprir as necessidades daquela situação. Contudo, conforme acontece com toda a profecia, as verdades subjacentes são verdades nestes dias como naqueles. À medida em que o leitor vê o ensino de encorajamento aos cristãos a permanecer fiéis a Jesus, quando as forças do mal tentarem dominar o mundo de Deus, o valor deste livro, em qualquer era, é discernido. E a conclusão que ele chega é o seguinte: o autor não mostrou todos os métodos, mas tentou pontuar os principais. Quando perde a visão do fundo histórico de que o livro proveio do seu propósito na época em que foi escrito, pode-se oferecer qualquer teoria da interpretação. Não é verdade? Conforme alguns asseveram, o Apocalipse não é mais capaz de fazer um forte apelo religioso ao leitor de hoje. Só se precisa ver o crescimento de números de seitas cujos ensinos são baseados no tempo do fim e o vasto número de livros populares baseados no Apocalipse. O escritor ele diz, eu vou ler o que ele falou mesmo, Ele falou assim, esse livro foi escrito para transmitir sua mensagem, criando impressões, e tais impressões se firmam e consolidam à medida que o leitor vai tomando parte no drama que se desenrola aos seus olhos, no palco da Ásia Menor, nos anos de 90 a 96 da nossa era. Quando termina o drama e desce o pano de boca, após reverente oração do escritor, Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Sentimos-nos possuídos de um sentimento de majestade, de reverência e de respeitoso temor. Sentimos a certeza da vitória a respeito da disparidades aparentemente invencíveis, e ficamos com a segurança de que, indubitavelmente, aconteça o que acontecer, Cristo reina soberano
e de que poder algum jamais arrebatará das mãos a vitória de que por direito lhe pertence. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado um pouco claro. Tá bom? E fiquem com Deus.